E os estados continuam as negociações com o governo federal em busca de uma compensação financeira por causa da perda de arrecadação em razão daquela limitação de cobrança do ICMS sobre itens como combustíveis e energia. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a quem agradecemos demais pela participação. Governador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em nos atender. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento aí todos os telespectadores, ao Daniel, à Lívia, e vamos lá para esse assunto que tem nos inquietado bastante nesses últimos meses. Reuniões, vários encontros, eu gostaria que o senhor nos atualizasse como estão as tratativas entre o governo federal e os estados justamente para chegar a um consenso sobre qual seria o valor mais adequado para compensar os estados após aquela limitação do ICMS sobre os combustíveis. Ontem, inclusive, governador, nós noticiamos aqui que havia um descompasso, né, entre o aceno do governo, algo na ordem de 22 bilhões de reais, e o desejo, as contas dos estados, que seria um valor em torno de 45 bilhões de reais. Houve avanços? O governo chegou a fazer algum tipo de proposta? Como isso deverá ser pago? Bom, vamos na primeira posição que você colocou em relação à compensação da perda da arrecadação de ICMS no semestre passado de 2022. Quando a lei entrou em vigor, a 192 e a 194, então todos os combustíveis foram considerados essenciais e a cobrança caiu de 28%, 30%, Rio de Janeiro chegava a 34%, para um patamar aí de 17%. Então, para você ter uma ideia, a perda dos estados em 6 meses chegou a 45 bilhões de reais. Bom, qual foi o trabalho que está sendo feito pela comissão que representa os governadores? É chegar a um bom termo. Como é que seria isso? Nós propusemos 45, o máximo que o governo chegou foi a 22, e nós agora estamos tentando fechar em 30 bilhões de reais. Isso aí será pago parceladamente no decorrer dos próximos 3 anos, ou se não, nos 4 anos. O tempo ainda não ficou definido ainda, se em 3 anos ou em 4 anos. E como as parcelas serão pagas? Podem ser repasses diretos, que sem dúvida alguma é o que nós desejamos, ou se não, abater sobre alguma dívida que o Estado tenha com a União. Então, este é um assunto, a compensação da perda da arrecadação do ICMS. Quais são as outras matérias que são relevantes? E aí, em primeira mão, eu quero passar a vocês, o ministro Fux acaba de conceder uma cautelar suspendendo, tá certo, a Lei 194, a Lei Complementar 194, que também suspendia a cobrança do ICMS sobre 2 taxas. Às vezes elas são assim complicadas para o telespectador, chama TUSD e TUST, ou seja, tarifa de distribuição, tarifa de transmissão. Normalmente, nós cobramos o ICMS nessas 2 tarifas. O governo incluiu também a isenção dessas 2 tarifas. O que ocorre, é importante, Daniel, que seja dito, é que, na verdade, tanto as distribuidoras quanto as de rede de transmissão, elas não repassam isso para o cidadão e retiram dos estados uma capacidade, só para se ter uma ideia, para todos os estados, isso é um prejuízo, isso gera um prejuízo de 32 bilhões de reais sobre essas ICMS, sobre essas 2 taxas, TUSD e TUST. Só para Goiás, a perda nossa chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então, esta matéria agora, pouco tempo antes de vir aqui para a entrevista, eu tenho a alegria de saber que o ministro Fux agora concedeu essa cautelar e agora nós vamos discutir o mérito no plenário, mas já com toda a posição dele, mostrando o quanto realmente os estados têm
preferência em preservar a arrecadação do ICMS. Até porque, eu alongo um pouco, para dizer que matérias como essas estão tirando a capacidade dos estados, a perda, se nós formos lembrados que nós perdemos no segundo semestre de 2022, a não cobrança dessa TUSD e da TUST, mais a perda no DIFAL, que é aquela diferença de tributação, isso chega só para o estado de Goiás a 8 bilhões e 100 milhões de reais. Ora, como é que eu posso ter um orçamento agora que eu estou com a previsão de menos 8 bilhões e 100 milhões? Como é que eu posso fazer um plano plurianual se eu não tenho segurança daquilo que eu vou arrecadar? E, no entanto, eu recebo por parte do Congresso a aprovação de reajuste do salário dos professores, piso de enfermagem e outros pisos que estão sendo aprovados no Congresso Nacional. Então, a incapacidade dos municípios e dos estados, ela está clara, ou seja, só tem uma fonte de arrecadação, que é o ICMS. Se nos cortam tudo isso, para mim, objetivamente, chega a 39,2% da arrecadação do Estado que me é cortada. Como é que eu posso assumir os compromissos? Saúde, educação, segurança, programas sociais, além do mais de infraestrutura. Esse é o quadro que nós estamos, posso dizer, extremamente otimistas, porque nas reuniões que fizemos com os ministros do Supremo, nós temos demonstrado a eles a situação precária com que os estados estão vivendo hoje e os municípios brasileiros. Agora, governador, é só para deixar bem claro para a nossa audiência que o senhor citou essas leis complementares 192 e 194 que motivaram todo esse imbróglio sobre o qual até hoje os senhores precisam se debruçar para resolver essa questão. Essa primeira lei complementar foi justamente aquela em que foram extintos, os impostos federais sobre os combustíveis, e a 194, que é essa que foi alvo de medida cautelar do ministro Fux, que o senhor trouxe a informação em primeira mão para a gente, é aquela que limitou o ICMS em 17%, 18% sobre combustíveis e outros setores também. Mas há, já tramitando na Câmara dos Deputados, um projeto para tentar tornar os efeitos dessas duas leis complementares permanentes. É possível que isso avance diante da realidade que nós temos hoje, da realidade dos cofres dos estados? Eu acredito que não, até porque espero, na próxima terça-feira, temos aí o primeiro encontro com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, presidente do Senado Federal, também o senador Rodrigo Pacheco, quando nós estaremos lá com a comissão de governadores, levando assim dados concretos, não é nenhuma suposição. Então, cada estado pode demonstrar o que perdeu, já que a lei entrou em vigor no mês de julho de 2022. Então, nós já temos aí a realidade em cada estado. Então, não é nada de, previsão de que possa ter uma perda. Nós já vamos mostrar a perda real. Agora, se o governo, ou seja, se o Congresso apresentar, como também faz parte da lei de responsabilidade fiscal, se ele retira uma fonte de arrecadação, mas ele apresenta uma outra capaz de suprir essa perda dos estados, tudo bem. Agora, o que nós não acreditamos mais, Lívia, são nesses fundos, porque nós já sofremos muito com o tal do fundo da Lei Candir, onde nós aqui, por exemplo, um estado como Goiás, que é grande produtor de grãos, isso aqui tudo sai, é lógico, é livre para exportação sem nenhuma incidência tributária, e o estado de Goiás não é compensado por isso. Então, os governadores não acreditam mais nesses fundos de compensação, porque isso aí realmente recai sempre sobre os municípios e os estados como prejudicados. Agora, se os deputados têm lá uma fonte para repassar a compensação dos estados, para compensar também o reajuste também que foi dado à enfermagem, o reajuste aos professores e outros estão sendo votados, para nós, governadores, não tem a menor dificuldade. Nós teremos um equilíbrio
capaz de levar aí os nossos investimentos e a lei orçamentária adiante. Pois é, agora, governador, diante desses desafios que envolvem os estados e também a União em relação a essa compensação, claro que aumenta a expectativa e também a responsabilidade do texto que será apreciado na prometida reforma tributária, né? O que o senhor acha das duas PECs que estão no Congresso Nacional? O que é mais urgente, na opinião do senhor, como governador do estado de Goiás? O que deve ser preservado nesse texto ou o que deve ser acrescentado, na opinião do senhor? Bom, o governo está empenhado, tanto é que a reunião que tivemos com o ministro Haddad, ele reafirmou esse compromisso do governo priorizar esse tema da reforma tributária. Você sabe, Daniel, já vem de um período grande também no Congresso Nacional. Foram 6 mandatos, deputado federal, senador, e todo governo começa sempre com a reforma tributária. Existe uma concordância. Depois, quando você escreve a primeira lauda, aí começam realmente as dificuldades. Quais são as dificuldades? Eu até tive a oportunidade de dizer isso. Se o governo federal estiver disposto a abrir mão de arrecadação, teremos como fechar um acordo. Agora, se o governo federal quiser colocar para compensar os estados o chamado fundo de investimento e fundo de compensação, aí nós teremos dificuldades de novo. Como eu disse e repito, nós estamos escaldados pelo fundo de compensação da Lei Candir. Então, o que eu enxergo mesmo é o governo federal, já que as dificuldades e as prerrogativas dos cidadãos estão nos municípios e nos estados, não tem por que essa fatia tão grande ser repassada à União, já que os serviços são prestados na nossa base, nos municípios, lógico, na estrutura dos nossos estados. Então, se o governo federal estiver disposto, ele pode abrir mão, não tem perda para nenhum dos estados, nós vamos para uma tarifa única, nós vamos para um processo de crescimento, porque a reforma tributária vai diminuir enormemente a burocracia, vão facilitar a vida dos empresários, do cidadão brasileiro, vamos ter muito mais facilidade na comercialização dos produtos, vai acabar a guerra fiscal entre os estados que existe hoje, que lógico, tem estado que teve mais benefício, outros em regiões fronteiriças tiveram menos benefício, e como tal fica esse jogo de CMS causando toda essa dificuldade tributária no país. Então eu concordo que vejo, como já tem 2 PECs caminhando e uma já em plenário na Câmara dos Deputados, eu vejo que podem ter, sim, emendas aditivas a ela e, como tal, chegar num texto bem arredondado no Senado Federal. Agora, governador, a expectativa, né, do governo federal é que essa proposta de reforma tributária seja fatiada e pelo menos a primeira parte dela seja aprovada já neste ano, já em 2023. Há até uma expectativa muito positiva de que isso possa acontecer nos primeiros 6 meses de governo. E há, inclusive, nessa proposta de fatiamento, que primeiro se discuta a questão dos impostos indiretos, que engloba, por exemplo, o ICMS, né? Em um outro momento, seriam discutidos os impostos diretos, que são aqueles pagos diretamente pelo consumidor, pelo contribuinte ao governo, como o imposto de renda, por exemplo, que aí entra a questão da ampliação da faixa de isenção, que está sendo defendida pelo governo também. Mas pelo que o senhor está explicando, o ICMS é a grande dificuldade de se chegar a um consenso. Será que isso vai avançar neste ano? Olha, eu acredito, Lívia, que se o governo tiver a sensibilidade de entrar com a fatia maior e tranquilizar os governos, porque você sabe, eu que já tenho uma certa experiência, repito, aqui no Congresso Nacional. Quando tem uma matéria que atinge o Centro-Oeste, aí de repente o Centro-Oeste tem chance de se unir ao Sul ou Sudeste, ou se não se unir ao Nordeste. Então dificilmente o governo consegue maioria. Então quando se trata de uma PEC,
ela precisa de 308 votos favoráveis em 513 deputados. E precisa de 49 votos ali favoráveis em 81 senadores. Ora, se você não traz um texto e diz o seguinte, olha, eu vou primeiro mexer nas tarifas de arrecadação dos estados e depois eu vou mexer na minha, realmente é uma proposta que, lógico, os deputados que são representantes e os senadores que representam os estados, todo mundo vai dizer, bom, vamos botar tudo aqui para chegar a um denominador comum. Não dá para fatiar onde apenas os estados e municípios, tá certo? Serão aí impostos dentro de uma regra de reforma tributária e a segunda etapa fatiada virá para a União. Isso é impossível. Não se constrói dessa maneira um acordo na Câmara e no Senado. Eles têm lá a obrigação, principalmente o Senado, de ali representar os estados. Tanto certo. É que lá o número de senadores é de 3 para cada um dos estados e não proporcionalmente à população. Então eu não vejo essa maneira de se fatiar, tá certo? Excluindo o texto da tributação federal do ICMS. É isso, compensação do governo federal aos estados, além da reforma tributária, temas importantes tratados com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Governador, boa noite para o senhor e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News, tem muito assunto. Muito obrigado, Daniel, a Lívia, a todos os telespectadores, e me coloco à disposição em qualquer momento, em todas as matérias que vão hoje tramitar, não só no Congresso Nacional, mas também de interesse nosso nos estados. Muito obrigado. Obrigada, boa noite, governador.